Bem-vindo, gente. Oh, deixa. Meu nome é Lúcio Xavier, eu sou médico, eu sou clínico de dor e anestesista. Na verdade, clínica da dor, embora o nome seja assim, clínica da dor, né? Parece que é uma pessoa jurídica, né? Mas a gente tem clínica cirúrgica, clínica médica. E clínica da dor é uma pós-graduação que o anestesista e o neurocirurgião podem fazer. Em 95 eu me formei e em 98 eu me formei clínico de dor, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nessa época, eu comecei a perceber que a nossa medicina ela era um pouco limitada para algumas coisas. Então, eu comecei a estudar algumas outras coisas junto com a nossa medicina tradicional. Eu fiz uma outra pós-graduação em medicina chinesa, eu comecei a estudar a medicina Ayurveda, eu comecei a conhecer algumas coisas fora da caixinha para ajudar os meus pacientes. E desde essa já do século passado, né, para cá, de 97, 98 para cá, quando eu comecei a estudar medicina chinesa e outras coisas, eu me deparei com a meditação e comecei a estudar e praticar e viajar e ver formas diferentes de lidar com a mente humana, né, com a problemática mente humana. E então eu já fiz, gente, eu já viajei para a Índia, eu viajo para a Índia praticamente todo ano. Ano passado eu não viajei por causa da pandemia. E nessa busca que eu tinha, até que em 2013 eu encontrei o meu mestre e a meditação começou a ficar muito clara para mim. Das formas de meditação, eu conheço mindfulness, mindfulness funcional, Vipassana, o Japamala. Eu fiz muitos anos de meditação transcendental, CIDS e muitas outras, meditação científica. Que mais? Fiz a meditação do Osho, meditação ativa, fiz o Tantra. Fiz muitas formas, muitas mesmo, de meditação. E aí, eu acho que isso me habilita um pouquinho desses anos todos, dessas décadas, né, a gente pode dizer, para falar um pouquinho de meditação e hipnose. Hipnose, eu tenho umas 30, acho que são 36 formações. Eu fiz formação Omni. Eu sou amigo da maioria dos hipnólogos aí que estão aí conhecidos, né? Eu fico mais abaixo do radar, mas eu faço também hipnoterapia no meu consultório e é mais uma ferramenta para a clínica de dor, é a hipnose, porque a gente sabe que a mente, principalmente nas dores terciárias, dores nociplásticas, ou seja, aquele tipo de dor onde já há uma hipersensibilidade do sistema nervoso central. A hipnose é uma ferramenta maravilhosa, né? E aí vem o tema que a gente vai falar hoje, e vocês fiquem abertos para me perguntar e a gente fazer, então, o flow, né? Que eu estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui a gravação. Quando vocês tiverem alguma pergunta relacionada ao que eu estiver falando do momento, já me interrompe e a gente já faz a ponte, tá? Para não Perfeito, ficar... perfeito. Doutor Lúcio, eu vou, enquanto isso, eu posso até, se tiver alguma pergunta que aparecer aqui no chat, eu te chamo. Aí a gente Tá, pode, posso te mandar as perguntas, tá ok? tá. E aí eu fico mais liberado aqui do chat e você vê para mim e... Isso, pode deixar que eu tomo conta aqui. Se não tiver, a gente vai no flow. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Dentre as definições da meditação, meditação é uma coisa que a gente não pode resumir, não pode falar, não pode explicar. Porque a meditação, ela vai além da mente. A meditação é estar além da mente. E o que eu quero dizer com isso? É quando os pensamentos e sentimentos não estão envolvidos no assunto. Porque quando eles estão envolvidos no assunto e você está engajado nisso, isso não é meditação. Então, uma das melhores definições que tem é a meditação do Vipassana. Desculpa, a definição do Vipassana. Segundo o Vipassana, meditação é ver as coisas como elas realmente são.
Sabe aquele filtro que Bandler falava? Que nós temos um filtro sensorial. Então, nós temos os 5 sentidos, nós temos esse filtro e aí algo entra. Esse filtro são as nossas distorções, as nossas generalizações, nossas omissões, etc. Meditação é tornar esse filtro cada vez menos denso, menos opaco. Ou seja, a influência da nossa persona com aquilo que entra pelos sentidos fique cada vez mais fino, até que um dia esse filtro ele não atrapalha a nossa percepção para que não haja mais uma generalização, nem uma omissão, nem distorções, para que nós vejamos as coisas como elas realmente são. Assim é a definição do Vipassana. Lembrando que o Vipassana é a meditação budista. O Vipassana é o sobrenadante do Satipatthana de Buda, como o Buda ensinava a meditação na floresta para os seus discípulos, através das 8 formas do Satipatthana. O Vipassana é como essa coisa veio através dos mestres que aprenderam a meditação de verdade, como ela foi acontecendo. E hoje em dia a gente tem o Mindfulness, que é o sobrenadante científico do Vipassana, que é já algo que veio do Satipatthana de Buda. Então a gente pode dizer que hoje em dia o pessoal fala assim, quem não faz Mindfulness não está fazendo meditação, mas meditação é Mindfulness. Como se ele estivesse sabendo todo o jogo, como se ele estivesse com o big picture da história. Mas não, ele está pegando o que a gente tem de comprovações científicas da década de 70 para cá, principalmente, 60 e 70. Já eu vou falar um pouco sobre isso, mas então vamos enfrentar essa questão da hipnose e meditação. Muitas vezes, eu já vi várias pessoas utilizando hipnose e meditação como sinônimos, como termos, no mínimo, semelhantes. E antes da gente começar a gravação, eu falei que meditação e hipnose são óleo e água. São 2 coisas díspares. E eu vou explicar agora melhor. Se ambas têm um bom relaxamento, ok. Mas a gente sabe, quem estudar meditação mais a fundo sabe, e hipnose também, que você pode ter, por exemplo, isso ocorrendo num grande atleta. Tanto a meditação quanto a hipnose pode ocorrer num atleta correndo uma prova, né? Você pode estar totalmente hipnotizado e correndo, fazendo numa praça, correndo para lá, correndo para cá, e não está nem naquele nível de relaxamento profundo. E a meditação pode acontecer da mesma forma. Então, como que a gente vai utilizar a forma correta de fazer essa separação de meditação e hipnose? É muito simples. Se alguma vez você já experimentou a meditação de verdade, por causa de uma única ferramenta, chamada ferramenta mente. Veja, meditação é estar além da mente. Então, meditação é estar aqui e agora. Nesse aqui e agora, o que é percebido e sentido é visto. E você não se mistura com isso. Na hipnose é o contrário. Na hipnose, o que é imaginado é incorporado à sua fisiologia. Não é assim que o James Tripp fala? Que é um ciclo entre experiência, imaginação, crença, experiência, fisiologia, e isso vai ciclando, ciclando, e aquilo ali se torna a sua realidade. A realidade imaginada. Não está acontecendo necessariamente. Na meditação não é assim. Como diz o Vipassana, ver as coisas como elas claramente são. Na hipnose, aquilo dois computadores com áudio ligado. Próximo. Opa, melhorou. Então,
Eu já vou Foi muito bom isso que aconteceu aqui agora, que eu já vou evoluir o que é o mindfulness funcional ou meditação para a vida ou atenção plena, que é o que Buda falava lá em última instância. Quando a gente começa a não se incomodar com o que acontece, tá? Vamos lá. Então, o Ed voltou. Então, quando que essa separação começa a ser mais nítida? É quando você começa a entender que você, ao ciclar a emoção e a imaginação, que é o pensamento, você embarca nisso, você está utilizando do foco estreito. Você está fazendo narrow focus, como diz a Melissa Tiers. Você está embarcando no sentimento e está embarcando na emoção. Então você começa a contar uma coisa muito séria que te marcou, que te magoou, e daqui a pouco você está chorando. Não é assim que acontece com os seres humanos? Isso é hipnose. Isso é hipnose lato sensu. Pode não ser hipnose estrito sensu. Como diz o meu amigo Alberto Delísola, né? Hipnose é muitas coisas, assim como anestesia são muitas coisas. Eu falo assim, qual é a anestesia? A anestesia. Peraí, é a anestesia? Não, é anestesia local, anestesia geral, entubou, não entubou, fez uma hack, não, passou um catéter de peridural, não, anestesiou só o pé. Então, quando fala a anestesia, na verdade, são vários procedimentos, né? Quando a gente fala de hipnose, a gente sabe que hipnose estrito sensu são vários procedimentos também, né? A gente tem hipnose não verbal, a gente tem a hipnose conversacional, a hipnose disfarçada, a hipnose do James Tripp, que é aquela hipnose ciclando, que ele não precisa, que é a hipnose sem transe, né? A famosa hipnose sem transe, hipnose com transe, hipnose com regressão, enfim, né? Mas aí a gente está falando de hipnose estrito sensu, técnicas de hipnose e tal. Quando a gente está falando de hipnose lato sensu, se é que eu posso colocar assim, mas eu estou colocando assim para ficar de uma forma classificável, tá? Quando a gente está falando então de hipnose lato sensu, eu estou falando basicamente da gente se misturar com os nossos pensamentos e as nossas emoções. E quando essas duas coisas se juntam, os nossos pensamentos e as nossas emoções, e a gente embarca nisso em foco estreito, a gente se mistura porque a gente imagina, e quando a gente imagina, a gente viaja na imaginação, a gente vai junto. Então, quando a gente vai junto na nossa imaginação, a hipnose acontece. Aí a gente pode dizer o seguinte: será que então que a hipnose do Giancarlo e a hipnose da hipnose não verbal, né? Ou a hipnose carreriana, a hipnose do carreiro, que ele chega e passa e bate a mão na testa, o sujeito cai. Pô, mas ali então não tem imaginação, não tem essa coisa, não tem essa. Tem. Muito tem. Quem já passou pela hipnose carreriana, a hipnose do Giancarlo, você sabe que na hora que da hipnose não verbal entra, aqueles processos elaborativos internos na mesma hora começam a acontecer. E o cara viaja, ela viaja em traumas, começa a gritar, reviver coisas da infância, etc. Então entra da mesma forma ciclar pensamento com fisiologia, se é que vocês estão já me acompanhando. Então, na hipnose, a imaginação está presente, a imagem se tornando ação, né? E misturando com a nossa fisiologia e a gente embarcando naquilo ali. A gente está falando de foco estreito. E muita gente fala assim, hipnose é foco e concentração. Eu encontrei o Pyong anteontem, não, foi semana passada, enfim, num restaurante super pequenininho, porque eu fiz o curso da Omni junto com ele. Aí ele passa por mim e faz daquele soquinho de pandemia, né? Fala, hipnose é foco e concentração. Eu falei, é isso. Hipnose é foco e concentração. Meditação é foco aberto. É ver as coisas como elas claramente são. O instrumento da hipnose é a concentração. O instrumento da meditação é a atenção. A atenção aqui e agora.
atenção em nenhum pensamento, nenhum sentimento. Eles são vistos, você não se mistura com eles e daqui a pouco eles vão embora. Porque todo pensamento chega e vai embora. Todo sentimento chega e vai embora. E algo aí continua. O que é esse algo que está sempre aí e nunca vai embora? Esse algo é a atenção da meditação. Então, as ferramentas são díspares. Uma é a concentração, a outra é a atenção. O instrumento da concentração é a mente. Como dizia Osho. Osho dizia que a ferramenta da concentração é a mente, porque você precisa da mente para concentrar. Você precisa saber o idioma daquilo ali, você já tem que ter visto. Para você concentrar nisso aqui, essa ferramenta, você já tem que ter visto algum celular alguma vez, senão você vai ficar olhando e você não vai entender o que é aquilo. Então, a ferramenta concentração, você precisa ter alguns requisitos prévios ou uma experiências anteriores similares. Para você projetar o futuro é a mesma coisa. Então, a mente nunca vai estar aqui e agora. Porque para estar aqui agora, você não precisa de mente. O que você... O Eckhart Tolle tem um exemplo muito bonito disso. Ele diz o seguinte, me acompanhe. O Eckhart Tolle diz o seguinte, quando o sábio levanta do sofá e vai pegar um livro, qual o objetivo dele ao levantar? Talvez vocês pensem agora, pegar o livro. Não é o objetivo do sábio, porque ele nunca tem certeza se ele vai chegar até o livro. E ninguém tem certeza. Todas as nossas certezas são projetadas. Eu não sei se eu termino a frase vivo. Eu não estou pela próxima respiração e todos vocês estão. Quem daqui me garante que vai terminar essa live vivo? Dessa forma, a frase do Richard Bandler, que você não tenta nada, ou você diz que faz ou diz que você não faz, sai totalmente na urina. Qualquer grande mestre dirá que a frase do Richard Bandler é estúpida. E alguns já disseram para mim, inclusive. Tudo você tenta, porque você não tem o controle de nada. A gente não tem o controle de nada. E saber isso é meditação. Porque o seu foco se abre. A sua atenção fica naturalmente plena. E aí entra agora naquele exemplo que entrou agora, que 2 computadores se comunicaram e tudo mais. Como você vai se irritar com as coisas se você não tem o controle de nada? E não tem mesmo. Não tem o controle nem da próxima batida do seu coração. Ou alguém aqui tem. Então, tudo que a gente projeta com a mente do que vai acontecer amanhã, que hoje não sei o quê, quando acabar a live aqui, eu vou ligar o Netflix para dar uma relaxada com a minha esposa e tudo mais, são projeções mentais que na meditação você não acredita tanto assim. Aí você fala, mas então você vai virar um lazy, você vai virar um... Você não faz nada, então. Vai virar um... Pelo contrário. Se quando a sua ação ela é uma ação meditativa, se quando a sua ação ocorre ela é uma ação meditativa, você está nesse momento aqui agora muito mais pleno, muito mais perfeito, se é que dá para usar essa palavra, mas muito mais presente, porque você não está perdido em outro momento que não esse. Então, quando o sábio levanta para pegar o livro na estante, o que ele sabe, a preocupação dele, entre aspas, preocupação, a atenção dele é no próximo passo, porque o próximo passo pode não vir. O próximo passo pode vir ou pode não vir. Chegar na estante é consequência.
do planejamento feito da mente. Mas a mente aí é uma serva dele e não uma patroa. Então tem uma frase indiana que diz: a mente é uma ótima serva, mas uma péssima patroa. O que ocorre é que a humanidade vive como a mente como patroa. E o que os grandes mestres dizem é que os seres humanos vivem 99,99999% do tempo deles hipnotizado pelas suas próprias mentes. Hipnotizado como? Pensamentos automáticos, pensamentos, como é que a gente fala? Pensamentos intrusivos, escravos de suas próprias crenças, de suas mágoas passadas, de seus condicionamentos. Ah, mas a ciência já provou isso? Já. A ciência já provou isso. Existe uma rede cerebral chamada rede Default ou rede de modo padrão, que é essa rede que o James Tripp utiliza com maestria e a Melissa Tiers também, para fazer ciclar o pensamento, emoção, a ponto de não precisar de transe para fazer hipnose. Porque a gente sabe que fazendo aqueles rituais e tal, fica até um pouco mais fácil, né? Dorme, tal, abre o olho, fecha o olho, fracionamento, pá, e dorme de novo, pá, pá. Acho que todo mundo aqui é hipnólogo, né? Então a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. Você bota a mão na mesa. Isso. O que você está sentindo? Aí você vai começar a ciclar o quê nele? Sem transe, sem nada, sem ritual, sem nada. E bacana, vai acontecer dependendo da suscetibilidade e tal. Enfim, não vou entrar em escala de Stanford, nada disso, mas você vai ciclar nele a rede de modo padrão. É uma parte do cérebro de certos elementos que ciclam entre o sistema límbico e a atenção, desligando o que o Carreiro chama de o crítico. Ele só fala, é o crítico, desliga o crítico. Tal. Não sei se o pessoal aqui já estudou com o Carreiro. Então, vai desligar o que? É o crítico, como ele fala e tal, é porque a atenção, que é a meditação, vai saindo. Então, o foco aberto vai estreitando. Como o Overdorf chama, o narrow focus. Você vai entrando em foco estreito, foco de hipnose, né? E é isso que acontece. Isso acontece com a gente o tempo todo. Quando a gente se lembra de uma coisa e taquicardiza, quando a gente projeta um negócio e fica nervoso. Uma vez o Alberto falou para mim assim, pô, mas tu vai subir ali no palquinho, né? Tu não vai ficar nervoso? Eu falei, não, cara, tô meditando aqui. Ele, já vem você com o seu mambo jumbo. Eu falei, não, eu tenho que ver aqui o negócio, tenho que guardar meu celular. E a outra ali me perguntou, que estava me fazendo a consulta antes de subir no negócio. Então, eu tava naquele momento ali. Quando fosse ali, eu não estava fazendo projeção e tal. Até podia estar, mas aí eu estaria em foco estreito. Então, o ponto é, quando a gente está nessa rede default, essa rede de modo padrão, a gente está ciclando o sistema límbico com o que seria a nossa atenção e entrando nesses padrões de condicionamento automáticos. Ah, então o modo default é ruim? Não, não é ruim. A gente precisa dele para dirigir, a gente precisa dele para caminhar, porque senão a gente nem anda, né? Está tudo no automático, beleza. Mas a meditação é foco aberto. Então, um eletroencefalograma de um meditante é diferente. Um PET scan, uma ressonância nuclear magnética funcional de um meditante de longa data é diferente. Você tem, por exemplo, o córtex pré-frontal anterior esquerdo, que é essa área do CEO da atenção, né? Ela é muito, muito mais funcionante. Né? É bem mais funcionante. Então, a gente está falando aqui de atenção em foco aberto, quando está falando de meditação. A gente está falando de sair do modo default, pelo menos da nossa cognição. A gente está falando de foco aberto, então a gente está falando de atenção plena.
Portanto, a gente está falando de não acreditar nos próprios sentimentos e pensamentos. A gente os vê, mas a gente não é escravo deles. A gente é senhorio. Então, a gente pode não comprar. Mas, para isso, a gente precisa vê-los. E a meditação, as práticas de meditação. Então, agora eu vou entrar nas práticas. As práticas de meditação são para fazer esse treinamento. Então, vamos lá, algumas práticas. A gente tem, por exemplo, o Japamala, que é a repetição de um mantra. Ah, mas eu já ouvi falar que repetição de mantra, na verdade, é hipnose. Que você vai fazer Emile Coué, né? Emile Coué, que é o pai da repetição, né? Você aprofunda o transe, faz ali o transe, aprofunda a auto-hipnose e começa a repetir. Amanhã meu dia vai ser bom. Então, qual a diferença? Se entre o Japamala, que é a repetição de um mantra, o Ed, acho que foi o Ed, me perguntou antes da gente começar a gravar dessa questão dos monges, né? Os monges tibetanos, eles são o grande berço do Japamala no mundo. Não sei se vocês já ouviram, eles fazem uma voz grave, eles têm aqueles sinos, né? Eles fazem e eles vão fazendo essa repetição grave com um mantra e vão dizendo. Quando você está fazendo uma repetição à la Emile Coué, hipnose, você está em foco estreito. E você está usando aquele mantra ali para viajar naquilo que você está repetindo. Quando você utiliza um mantra do Japamala, que é a meditação, você não está... Aquele mantra ali é o som que vale, que gera uma vibração interna, e aquilo ali é para você sair daquilo ali. Então, você não tem uma... Você não está atrelado àquele foco estreito, você está em foco aberto. Então, aquilo ali é repetido, mas você não está formando uma imagem, você não está formando um pensamento, você só está fazendo aquela repetição. Não sei se estou me fazendo claro. Mas para quem pratica, a Gisele está fazendo assim com a cabeça porque ela participou do meu grupo. Para quem pratica, isso é muito claro. Tanto que eu falo, não liguem para o significado do mantra. Só repitam esse som. Ah, mas eu vou correr no Google para dar uma olhada no significado. Né? O pessoal fala, vai, tudo bem, mas se você não tiver um mínimo de maestria, você vai se enrolar no significado. Vai que o significado é paz. Aí você vai lá para Emile Coué, você vai entrar em foco estreito, porque aí paz, paz. Aí você está repetindo, vamos supor, você está repetindo o mantra tibetano clássico Om Mani Padme Hum. Ou você está repetindo o indiano Gayatri Mantra. Enfim, você está repetindo aquele mantra. Aí você já correu atrás do significado. Aí você descobriu que o significado é paz. Aí você já imagina uma pomba branca. Aí da pomba branca você já lembra do Maracanã. Ah, que soltaram no Maracanã do Rio de Janeiro 1000 pombas brancas. Aí você já lembra do teu time. Quando você vê, você está chorando. Entendeu? Isso é hipnose. Essa é a hipnose do dia a dia, que acontece com todo mundo. Que é a história... Tem a história do Eckhart Tolle. Muito interessante a história do Eckhart Tolle, o Eckhart Tolle é um iluminado, ensina a meditação da atenção plena, daquele livro Poder do Agora, né? Acho que vocês conhecem. Ele fala que essa hipnose lato sensu do dia a dia dos seres humanos, ela é assim, é igual um cachorro que passou a carrocinha de cachorro quente, aí ele sentiu aquele cheirinho da linguiça, da salsicha, do cachorro quente, né? Aí ele saiu e foi cheirando, e foi, aí deu a curva, já se perdeu de casa, e foi, e daqui a pouco a carrocinha sumiu, mas ele continuou cheirando, aí sentiu o cheiro das cachorrinhas que estavam por perto e continuou, aí daqui a pouco já estava sentindo o cheiro do restaurante que estava perto e tal, quando viu ele abriu o olho assim, ó, onde é que eu tô? Eu estava perdido de casa, já estava 2 bairros à frente. Isso acontece com a gente, que é o cara, que é o exemplo dele, tá? Não é meu, não. Ele começa assim, aí começa ai, tem uma coisa no meu estômago, será que eu tô meio deprimido, tô meio coisa? Não, eu tô com fome. Ai, caramba, eu tô com fome. Aí já vem aquele restaurante, pô, foi tão bom aquele restaurante que eu levei
a minha ex. Aí ele começa a lembrar da ex. Aí daqui a pouco ele está chorando. Ele estava com fome. E daqui a pouco ele está chorando, que ele está lembrando da ex. Quer dizer, os pensamentos encadeiam em foco estreito e você engaja fisiologicamente, né? Então, quando a gente está falando de Japamala, não vou perder o fio da meada, a gente está falando da repetição de um som para meditação, que é um instrumento para ir além da mente. Então, toda vez que eu estiver falando de práticas de meditação, eu estou falando de treinos específicos para ir além da mente. Comprovadamente, o Japamala, que é utilizado pela meditação transcendental do Maharishi Mahesh Yogi, o Japamala é uma das formas de meditação iniciais ótimas para começar, porque o cérebro vai sair dessa rede de modo default que eu estava explicando em alfa. Ela é uma meditação mais relaxante. Aquelas ondas do eletroencefalograma que a gente tem, normalmente a gente trabalha em vigília em beta. Quando a gente está bem mais relaxado, a gente está em alfa. Depois a gente vai relaxando mais, né? Tem teta, delta, né? Tá. Então, é uma meditação mais fácil para começar. É meditação da vibração do som para começar a perceber esse estado do além-mente. Esse estado de não se confundir com os pensamentos e sentimentos. Quando eu digo além-mente, eu estou querendo dizer isso. É quando o pensamento e o sentimento não te arrasta mais. Você os vê e você não compra eles. Tá? E aí você tem alguns estágios de meditação, como o Vipassana, como o Anapana, como o Deck, enfim, algumas formas de meditação. E aí a gente chega lá no final, na atenção plena. E aí eu critico muito nos meus cursos quem faz um curso de atenção plena de final de semana. Porque a Gisele já está fazendo assim com a cabeça, porque ela sabe que a atenção plena vai ser o final do meu curso. A atenção plena vai ser o final da história. Vai ser na hora que eu estou conversando aqui com vocês e eu estou em atenção plena. Atenção plena é quando o chefe grita com você. Atenção plena boa é quando a mulher acorda de ovo virado e você está em meditação. Atenção plena é quando dá ruim na sua vida e você não se mistura com isso. Porque o que quer que deu ruim, tenha dado ruim, na verdade é a sua expectativa frustrada, é o seu ego frustrado. É aquilo que você julgava que deveria acontecer. Só que a vida não se curva ao seu ego, à sua personalidade. A vida é como ela é. E ela acontece como ela quer acontecer. Doutor Lúcio, Sim. a Marcinha, ela, quando o senhor estava falando do Japamala, né, que ela perguntou, quando usa o Japamala, então, faz com que a repetição interrompa os demais ruídos mentais, né? O segredo é a repetição e o som? Então, ela precisaria, Marcinha, ter uma aula de japa, que eu dou essa aula em mais ou menos 3 semanas, para você entender realmente o que é o Japamala. Mas, a grosso modo, Ramana Maharishi dizia que uma prática de meditação, na verdade, é um espinho para tirar um outro espinho do pé. Então, você utiliza um espinho para tirar um espinho que está te machucando. Nesse contexto, ele não falou no contexto exatamente de Japamala, ele utilizou o contexto no grau mais alto de meditação que tem, que é o Atma Vichara, que é a auto-indagação, quem sou eu? Que é a forma final de meditação para eliminar o ego. A gente está falando num contexto de iluminação. Mas, vindo para esse contexto mais simples, o Japamala é um pensamento feito na repetição para que os outros pensamentos não te levem. Então, ele é tipo a baliza da autoescola. Sabe como é que é? Quando o cara está do seu lado e ele pisa no... o cara da autoescola, ele tem um pedal também, né? Então, ele meio que
Então, ele é o começo da coisa. Por quê? Quando você está simplesmente fazendo aquela repetição, daqui a pouco você é perdido em pensamentos e sentimentos. Você vai começar a treinar o quanto você é drenado, dragado pelos pensamentos e nem percebe. Então, você vai começar a observar isso. Você tá repetindo o mantra, aí daqui a pouco você está lá. Pô, mas amanhã, caramba, amanhã tem que ir lá no Detran, cara. E tá cheio com esse negócio de pandemia. Aí você, opa, me perdi. Aí tem gente que ensina, não, volta pro mantra, utiliza o mantra como se fosse um chicotinho, sabe? Não é isso. Você só percebe, ó, já estou pensando. E percebi. Aí você volta pro mantra. E você continua o mantra. E percebi. Com o tempo de prática, o mantra ele vai virando um murmúrio repetido interno. E esse murmúrio vai sumindo também. E vai virando um fiapo. E depois a pessoa está pronta para a próxima fase da meditação, que eu ensino que dali é para o Anapana, que é a primeira fase do Vipassana. Então, o mantra, ele não é um chicote para afastar os pensamentos, mas ele é o primeiro instrumento para você ter um parâmetro para saber quando que você está perdido em pensamento e quando que você está no mantra. E muitas vezes eles até coexistem. Tá repetindo o mantra e está perdido em pensamento ao mesmo tempo. Mas aí você se dá conta e fala, ih, estou pensando. E volta para o mantra. Porque se eu falo para vocês aqui, se alguns de vocês devem meditar, outros não sei, mas eu falo para vocês aqui, não, percebam-se em atenção plena, percebam-se o silêncio presente. Porque no caso, o mais fácil é você perceber um mantra e quando você se perde desse mantra, você está perdido em pensamento e volta para o mantra. Quando esse mantra vai ficando mais sutil, ele é absorvido pela respiração, que é o que Buda ensinava, a meditação do Vipassana, né? Do antigo Satipatthana que eu falei lá. Aí você volta para a respiração, já é menos denso. Então a gente está falando de densidade de âncoras, mas não aquela âncora lá da hipnose não, tá? É só a mesma palavra. Mas aqui é a âncora ao momento presente, ao aqui e agora. Porque concorda comigo que o mantra ele acontece aqui agora? Observar a respiração está acontecendo aqui agora. A próxima etapa, a próxima âncora mais sutil, é o silêncio, é a atenção do silêncio. Só que para quem não sabe, não experimentou isso diretamente, voltar ao silêncio, como assim? O silêncio tem um sabor, ele é experienciável diretamente, aqui e agora, o silêncio. Esse silêncio aqui agora. Então, voltar a esse silêncio aqui agora, se não é um meditante que sabe o que eu estou falando, não tem como voltar para um negócio que você não sabe exatamente o que é. E esse caminho do mantra, respiração, atenção plena e tal, é um caminho mais seguro, mais palpável, mais palatável, mais progressivo em profundidade e dificuldade. Doutor Lúcio, vamos lá, o Ed, ele falou, eu tenho uma pergunta aqui. Ed, abre o seu microfone, pode fazer a pergunta. Ed. Boa noite, doutor Flávio. Mais uma vez, já conversamos com ele antes da gravação. Eu estou encantado com essa aula, que é muito difícil. Pode perguntar, de ver eu realmente, que geralmente eu estou no apoio, deixei o Nath no apoio, porque eu estou encantado com a aula, tá? Parabéns mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou tentando construir a pergunta aqui, mas eu quero relacionar duas coisas. O compound, né, que é a repetição da frase, né? E também a questão do Ho Oponopono. Eu uso muito o compound, né, para fazer a hipnose, e o Ho Oponopono eu não conheço muito. Eu queria saber de você, doutor Flávio, que já está ministrando essa aula publicamente aqui, qual é a relação tanto do compound quanto do Ho Oponopono com a meditação? Vamos lá. O compounding é uma técnica de hipnose que é a sugestão direta utilizada de forma repetitiva.
O compounding ele é utilizado muito pela hipnose do Dave Elman, ensinado na Omni, né? E, na verdade, ele está fazendo uma adaptação do Emile Coué, que faz a repetição enquanto sugestão para instalar um pensamento seletivo utilizando o transe hipnótico para que aquele pensamento seletivo seja instalado no programa do sujeito. Considerando que o indivíduo hipnotizado está em modo default, está ciclando em redes automáticas, é muito mais fácil você instalar aquele pensamento seletivo e aquele programa entrar. O que eu quero dizer com o programa entrar? Com ele simplesmente começar a agir daquela forma sem precisar pensar muito e simplesmente acontecer. Então, a gente está falando aqui de foco estreito, a gente está falando de sugestão direta e a gente está falando de Emile Coué, que Dave Elman aproveitou. O Dave Elman, na verdade, é um gênio da hipnose clássica, porque ele pegou várias coisas que tinham na época dele e juntou. Então, ele não é um grande gênio porque ele inventou alguma coisa muito nova. Inclusive, algumas coisas que ele fala nem são muito aquilo ali. Ele pegou muito Joseph Murphy, ele pegou muito Emile Coué, ele pegou muito alguns da época. Mas ele é um gênio porque ele pegou coisas que eram esparsas, juntou tudo e condensou e formou uma coisa bacana. Ele, por exemplo, tem muita influência freudiana, né? Tem muita aquela coisa da catarse, do recalque, coisa da regressão. Então, essa é a questão do compounding. O compounding, na verdade, é você aproveitar que o indivíduo está ciclando em foco estreito para instalar um pensamento seletivo que é muito mais fácil de rodar no programa. Considerando que aquilo que você está fazendo em compounding vai entrar macio. Vocês são hipnólogos e sabem do que eu estou falando. Não adianta fazer compounding que você vai sentir gosto ruim quando botar o cigarro na boca, porque vai funcionar 2 semanas, na terceira a vida é mais hipnótica. Eu estava falando isso agora, o Eckhart Tolle, o exemplo do cachorro e do cachorro quente, né? A vida é muito mais hipnótica do que nós. É muita arrogância nossa acharmos que nós somos mais hipnólogos que a vida. Então, a hipnose encaixa desde que o sistema de crenças dele esteja absortivo. Beleza. E a segunda é do Ho Oponopono, né? O Ho Oponopono é uma técnica havaiana muito antiga que está sendo adaptada por alguns autores para o Ocidente como uma forma de hipnose e não de meditação, embora alguns acham que seja meditação. Então, aquela coisa de sou grato, me sinto muito, me perdoe, sou grato, é uma forma, vamos dizer assim, de um bem viver hipnótico. É uma hipnose bacana, uma hipnose de estar aberto à vida, mas não necessariamente uma meditação. Muita gente fala meditação do Ho Oponopono, mas a gente vai perder a essência da meditação se a gente ainda tem algo que está fazendo instalação de um pensamento seletivo, como a gente gosta de falar em hipnose. Porque na meditação, desse foco aberto, você precisa estar fluindo com o momento. Se você está fluindo com o momento, você não sente muito, nem me perdoe, e, se me permitem ser até um pouco ousado, nem gratidão é necessária. Porque simplesmente isso tudo já está dentro do pacote, do flow, como a leveza que a meditação te traz. Porque, continuando nesses estágios da meditação, o próximo que vem agora que eu vou falar é o que eles chamam de mindfulness funcional.
Outros chamam de atenção plena para a vida. Na verdade, é estar em meditação, aqui, agora, falando, andando, conversando, dando aula no Zoom para os amigos aqui, etc. Onde você está sem nada muito difícil, nada muito complicado. Eu estou simplesmente aqui agora e não estou pensando em absolutamente mais nada, nada, nada. As palavras vêm pela minha boca e saem. Se por acaso eu infartar aqui na frente da câmera, esse foi o flow. Então não tem gratidão, não tem me perdoe, não tem nada. É só o que é. É o que é. Então, nesse contexto, que é o contexto verdadeiro, a meditação vai ficando cada vez mais simples. E quanto mais simples, mais difícil. Até que sobra o nada. E o nada é o próprio despertar, é a própria iluminação. É o fim da ego-identidade. É o fim de se ver separado no mundo. Então, no Atma Vichara, na meditação última, o observador, a coisa observada e o processo de observar, em sânscrito é o Rishi, Devata e Chandas. São todos a mesma coisa. Maharishi Mahesh Yogi da meditação transcendental chama isso de consciência de unidade. É quando aquela coisa que Cristo falava, né? O Pai está em mim, eu estou no Pai, ou seja, ele se vê como todo e o todo é ele. É como todos os grandes mestres, Ramana Maharishi, Krishnamurti, Osho, Buda, Jesus Cristo, Maomé, todos os grandes mestres dizem a mesma coisa. É quando você pode dizer sem estar saindo da boca. Sabe quando está saindo da boca, mas você não está vivendo aquilo? É quando você está falando com propriedade, porque você vive o que você fala. É quando você pode dizer que eu e o Pai somos um. É quando eu sou você e você sou eu verdadeiramente. Mas eu não estou nesse estágio, não. É muito longe disso. Mas é por isso que eu critico quando eu vejo uns cursos sexta, sábado e domingo de meditação funcional, mindfulness funcional, atenção plena de final de semana. Pô, gente, os caras vão para o Himalaia, ficam numa caverna, passam a vida inteira, cresce a barba e tal, só para essa coisa assentar. Imagina o cérebro desses caras neurologicamente em atenção plena, silêncio, meditação, um estado de presença absurdo que dá para sentir de quem está... Você está andando na caverna, de repente, sua mente para. Eu falei, o que houve? Não, tem um sábio lá em cima, naquela caverna. Então, você sente fisicamente, tua mente para, dá um negócio. Aí chega a parar tudo. O cara tá lá uma vida inteira. Pô, como é que é o sujeito, cara? Nunca meditou, vai fazer sexta, sábado e domingo. São os brincalhões esse pessoal. Às vezes nem o professor está sabendo o que está ensinando, mas ele fez o curso. Fez um curso, ganhou um certificado, aquelas coisas bem ocidentais, né? Então, é fascinante, né? Esse tema é fascinante. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu gosto muito. A Marcinha tem uma pergunta. Marcinha, você quer perguntar direto? Na realidade, ela escreveu aqui, quando se usa o áudio para ajudar, isso não é meditação? Não. Não? E olha, eu tenho uma aula só sobre isso. Ô, Marcinha, abre o vídeo aí para a gente ver. Cadê a Marcinha? Abre o vídeo aí, Marcinha. Oi! Então, meditação guiada. Aplicativos, apps maravilhosos. Tem o Calm, tem o Headspace, tem vários aplicativos maravilhosos. Esses aplicativos, eles são como se fosse assim... Como é que eu vou falar? É como se fosse assim... Sabe quando você tem um maternal antes de ir para a escola? Antes de começar na escola, você bota a criança no maternal, aí você vai brincar de massinha, brincar com a tinta e tudo mais, para pelo menos conviver com os coleguinhas e tal, e aí depois você vai aprender a escrever de verdade, vai botar um uniforme legal. Então,
Esses aplicativos, o que que eles dão? Você vai seguindo a voz, eles meio que vão dando a teoria, eles vão... Eu conheço todos, assim, conheço muitos. E aí eles dizem o que que é, aí depois eles dão uma meditação meio guiada, né? Gente, isso não é a coisa. Isso é igual você pegar uns vídeos do YouTube, mutatis mutandis, né? Na verdade, mas, enfim. Tem gente que chega no meu curso e fala assim, pô, medito pra caramba. Eu falei, você medita? Medito, tem um vídeo então do YouTube que eu já vi várias vezes, eu boto para dormir. Ele não pegou ainda o que que é. Aí a gente precisa conversar um pouco mais sobre meditação para ver que o buraco é sempre mais embaixo, né? Meditação é uma coisa que você nunca sabe. Por exemplo, eu estou falando aqui, né? Mas eu não sei o que é meditação. Não tenho a menor ideia. Porque se você souber o que é meditação, já perdeu. Porque o que sabe precisa do instrumento pensamento. Você precisa de pensamento para saber as coisas, né? Eu sei como é que é a anestesia, na clínica de dor, como é que tira a dor lombar e tal. Eu concatenei um monte de pensamento. O que eu estou falando aqui são apontamentos sobre meditação. Só que um aplicativo e um vídeo de YouTube vai fazer isso muito mal, né? O que eu estou fazendo aqui é apontando para a Lua. Mas quando você diz que sabe, você está olhando para o dedo. Então, quando eu digo, estou falando essas coisas de meditação, não olhem para o meu dedo, olhem para a Lua. Porque a meditação, só a própria experiência direta pode ser vivida. Porque se é algo além da mente, como que algo na mente vai explicar algo que está além da mente? Entende? Difícil de entender, mas faz algum sentido, né? Alguma coisa aí dentro sente que... Se é o estado sem pensamento aqui e agora, como que eu vou explicar isso com pensamento? Com palavras, com conceitos, com imagens? Se tudo que são conceitos e imagens são hipnose. Pelo menos quando você incorpora. Tem uma hipnose, não é hipnose, é um método de transformação pessoal muito bacana de um amigo meu chamado Elber Silva. Eu fiz os primeiros 3 cursos dele, ele é meu amigo. É o Clean Language. Não sei se vocês estão familiarizados com Clean Language. E a gente estava uma vez num fórum de bate-papo e entra muito nesse conceito que a gente está falando aqui da aula. Porque o tema da aula era cognição incorporada. Então, o Alberto estava dando altos conceitos de cognição incorporada, até que o Elber fez uma pergunta. Existe alguma cognição que não é incorporada? Alguma cognição não é incorporada no ser humano comum? Esse é o ponto do meditante. É haver a cognição, mas sem a incorporação. Porque o ser humano normal, toda a cognição é incorporada. Se eu falar de sua mãe, você já incorporou. Alguma coisinha aí você incorporou. Se você falar da sua vitória, já mudou até a cara da pessoa, né? Então, o Clean Language explora muito isso. Basta utilizar o conceito, já vem a metáfora e você já cognizou e já incorporou, né? E já entrou em foco estreito. Quando o foco está sempre aberto, a cognição até vem, mas ela não é incorporada. Então, você não mistura com sentimento e pensamento, né? Então, isso não te afeta, não te abala, não te entristece, não te enraivece. Nem os pensamentos do que aconteceu no seu passado, nem o que vai acontecer no seu, entre aspas, também futuro. Porque se a gente for um pouco mais longe agora com a meditação, o Robert, não sei se vocês conhecem o Robert Rezende, o Robert é meu sócio lá do Turia Flow, né? Ele, lembra, Gisele? Ele fica me puxando para o chão, porque fala, não, Lúcio, não, Lúcio. Mas então eu vou me permitir sair um pouquinho do chão aqui com vocês. Não existe passado nem futuro. Não agora. Agora, o passado é uma simples lembrança. E se você
estudou um pouquinho de Melissa Tias, um pouquinho de Overdurf, você sabe que esse passado que você está lembrando agora é uma utilização de redes neuronais para recompor uma memória que, de repente, nem aconteceu daquele jeito, se é que aconteceu, né? Isso naquele livro do Leonard Mlodinow, Subliminar, ele explica muito bem isso, quando o cara era condenado, a mulher jurava que tinha visto o cara e tudo mais, e não era. Vocês já leram, aconselho que leiam esse livro. Tem algum livro para ler? Qual o livro que eu leio? Lê esse, Subliminar, Leonardo Mlodinow. Subliminar, maravilhoso. E ele fala isso, como a memória, na verdade, ela é reconstruída aqui e agora, sempre aqui e agora. Então, quando você cogniza incorporando hipnoticamente algo que aconteceu do seu passado, isso é só uma imaginação. Pode nem ter acontecido, ou não acontecido do jeito que você está cognizando aí. E quando você projeta o futuro, fazendo as predições da Lisa Feldman, né? Fazendo as predições de futuro, você está fazendo uma coisa totalmente abstrativa e ilusória da sua parte. Você não tem a menor ideia se a sua próxima respiração vem. A minha mulher, o meu mestre adora, ele fala isso. Ele gosta de exemplos chocantes e a gente faz essa mais do Atma Vichara, né? Ele fala assim, você vai chegar em casa, sua mulher está com outro na cama. Aí as pessoas já taquicardizam e tudo mais. Quem está em meditação não tem isso, porque ele sabe que isso é só um pensamento. Aí, se acontecer, são abstrações, tá bom, se o Brasil entrar em guerra, se cair um meteoro aqui na minha casa, e se a minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Enfim. Então, nesse conceito, tudo que você estiver fazendo predições ou reconstruções cognitivas, essas 2 coisas estão acontecendo sempre aqui e agora. É um eterno aqui e agora. Sempre aqui e agora. Então, como diz o Eckhart Tolle, é um agora. Só tem esse agora. Aí tem um reloginho que eu botei no meu Instagram, já tem muito tempo que eu fiz a postagem, que tem assim um agora. Só tem um agora. Mas falando em reloginho, doutor Lúcio, nós estamos no tempo, né? No agora aqui. Mas então, a gente normalmente nesse finzinho, assim, a gente sempre deixa o nosso palestrante fazer o seu merchante, a gente dá aí um tempinho. A gente gostaria mesmo que o senhor pudesse, finalizando isso daí, essa palestra maravilhosa que tivemos aí, finalizando e poder deixar aí os seus contatos e fazer um seu merchante. Obrigado. Então, tem o meu Insta, que é Lúcio _ Xavier, mas se você botar Lúcio Xavier já aparece, é Lúcio _ Xavier. Eu tentei botar Lúcio Xavier na época, mas já tinha um. Então ficou _ Xavier. Já tem outro Lúcio Xavier. Tem. Quem tiver com dor, a minha clínica de dor fica no Rio de Janeiro, em Copacabana. Por acaso tiver alguém do Rio aí com dores. E é isso, gente. Não tem muito merchan para fazer, não. Tem um curso do Turia Flow, que eu e o Robert vamos fazer um segundo lançamento daqui a pouco. Se vocês estiverem acompanhando o meu Instagram, o Instagram do Robert, daqui a pouco a gente vai ter novidades aí, mas eu estou sempre falando de meditação, de hipnose, eu acho esses assuntos muito legais, né? Muito palpitantes. E se vocês entenderam direitinho como hipnose e meditação são água e óleo, espero que agora tenha ficado mais claro. Se fica mais claro, você pode jogar isso melhor. Você pode usar isso melhor com seus pacientes. Um paciente ansioso, ele está com falta de agora. Ele está com muito futuro. Um paciente deprimido, ele também está com falta de agora, mas ele está com muito passado. Então, a meditação é uma excelente ferramenta para você viver uma vida mais presente, com mais presença, mais curtindo mais as coisas que você está fazendo. Quando você está dando uma aula, você está dando uma aula. Quando você está recebendo uma aula, você está recebendo uma aula. Quando você está fazendo imposto de renda, você está fazendo imposto de renda.
Está ali, presente. Não sei se dá tempo, mas tem um estudo, eu começo a falar. Assim. Tem um estudo chamado Wandering Mind. Eles desenvolveram um aplicativo e eles tiveram um N gigante, com 2.000 e pouco, 2.250 assim, participantes. E foi um estudo que ficou muito conhecido, acho que é um estudo de 2010 ou 2014, não lembro exatamente agora, mas está lá no meu curso. Eu desenvolvo esse estudo. E eles mostram que o Wandering Mind, quer dizer, uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Eles comprovam cientificamente que você fica muito mais infeliz porque a sua mente está vagando e não porque está acontecendo alguma coisa ruim. Então, se você está fazendo um belo imposto de renda, está lá, está tarantado, aquele negócio, mas você está presente no imposto de renda, a sua mente está vagando muito menos do que você está perdido em pensamento. Wandering Mind. Perfeito, perfeito, doutor Lúcio Xavier. Eu tenho certeza aqui que todos que estavam aqui gostaram dessa palestra, foi sensacional. Até o Ed aqui comentou, dizendo que só sei que nada sei. Um bom começo. Acabou. Não é? É bom começo, tá certo. Bom começo. Tamo junto. Isso. Então, lembrando aqui, então, a todos que tiveram e que participaram aqui da nossa resenha, aqui do Praticadamente, eu queria, primeiramente, dizer a todas as mulheres presentes e a todas as mulheres nacionais e internacionais, e para o Praticadamente, abraço a vocês pelo dia de hoje que estamos passando por ele, e nós aqui, com certeza, damos muito valor às mulheres, porque sem elas, nós não fazemos nada. Então, principalmente no nosso grupo, né, do Praticadamente, elas dão todo o valor, elas têm todo o valor, floresce o grupo, e assim a gente vai andando. Então, eu quero lembrar também vocês, a todos aqui, para que entrem no nosso WhatsApp, para que recebam os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? E também gostaria de lembrar que nós temos, antes das nossas resenhas, nós temos o Esquenta. E ele funciona lá no nosso Instagram. E também, após as nossas resenhas, nós temos lá uns 10 a 15 minutinhos que a gente vai participar também, comentando sobre a resenha, sobre o nosso palestrante. E o senhor também está convidado, doutor Lúcio. Se quiser entrar lá, podemos, a gente pode até conversar na resenha, o senhor pode dar aquele resuminho do que o senhor sentiu nessa sua apresentação, e a gente também vai poder mostrar aí como foi e o que as pessoas perderam com isso. E que isso vai estar gravado, então a gente aproveita aqui e agradece ao Dr. Lúcio Xavier e a todos os presentes que estão aqui, que isso vai ficar gravado. Se vocês quiserem escutar depois lá no nosso YouTube, no podcast, e você que está no YouTube, também você já pode dar o seu like, e que a gente possa, com isso, crescer cada vez mais com o nosso canal e passar essas informações todas para todo mundo que está precisando, ok? Muito obrigado, e até logo, e um feliz Dia Internacional das Mulheres para vocês, mulheres. Até logo.